Meus amigos, nosso propósito em nossa apresentação a partir deste momento é o de demonstrar a necessidade imperiosa de celebração da paz entre Israel e Palestina, para evitar a escalada da guerra civil em Israel, entre judeus e palestinos, de uma guerra regional entre Israel e Irã, e até mesmo de uma nova guerra mundial, envolvendo as grandes potências, Estados Unidos apoiando Israel e a Rússia e a China apoiando a Palestina. Os acontecimentos atuais em que palestinos da faixa de Gaza lançam foguetes sobre cidades israelenses e Israel revida lançando bombas e foguetes sobre a faixa de Gaza, que podem evoluir para a ocupação da faixa de Gaza pelo exército israelense e o massacre da população em Gaza, precisam ser paralisados. Foi um episódio de pequena escala. Antes da Primeira Guerra Mundial, que contribuiu para a eclosão deste conflito mundial que envolveu as grandes potências da época. Então, quando eu faço referência à possibilidade de que este conflito, além de gerar os problemas internos dentro da própria Palestina e Israel, e na região envolvendo também outros países árabes nesse conflito, especialmente o Irã, e também a possibilidade do envolvimento das grandes potências neste conflito, os Estados Unidos apoiando Israel de um lado e de outro lado a Rússia e a China apoiando os palestinos, nós não devemos subestimar essa possibilidade que nós estamos apontando. Já tivemos um precedente, como já disse, com a Primeira Guerra Mundial, quando o príncipe Ferdinand do Império Austro-Húngaro, ao visitar Sarajevo, na Iugoslávia, foi assassinado por inimigos do Império Austro-Húngaro. E este episódio desencadeou a Primeira Guerra Mundial, cujas consequências foram nefastas para todos os países envolvidos, especialmente para as populações civis na Europa que se envolveram nesse conflito. Nesta Primeira Guerra Mundial ocorreram mais de 10 milhões de mortos. Um conflito que ocorreu de 1914 a 1918. Então, fazendo uma analogia com o que aconteceu neste período da nossa história, com os fatos que estão ocorrendo no momento, podemos, sem sombra de dúvidas, admitir a possibilidade de que um novo conflito mundial possa surgir a partir deste episódio. É importante observar que, diferentemente dos conflitos
passados entre Israel e Palestina, o conflito atual está contribuindo também para a eclosão de uma guerra civil em Israel, envolvendo de um lado judeus e de outro lado árabes israelenses que vivem em Israel. Então não é o conflito apenas entre palestinos e israelenses, até entre habitantes do próprio país. Ao ponto desse episódio, desses acontecimentos em Israel, particularmente, serem considerados como uma guerra civil. A paz precisa ser celebrada entre palestinos e israelenses para cessar a violência entre os dois povos irmãos e acabar o banho de sangue que ocorre na região desde o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Para melhor compreender o conflito Israel-Palestina, convém conhecer sua história a partir do segundo milênio antes de Cristo, ou seja, 2000 anos antes de Cristo. É o início da história envolvendo palestinos e judeus. Nesta época, a Palestina esteve organizada em cidades-estado, sob a hegemonia egípcia, durante boa parte do segundo milênio antes de Cristo. Nos últimos séculos desse milênio, chegaram à Palestina sucessivas ondas de imigrantes ou invasores vindos do norte e do noroeste, das ilhas ou do outro lado do Mediterrâneo, que eram conhecidos como filisteus, que se estabeleceram, sobretudo, no sudoeste, na costa oeste do Negev e Shefela. São duas regiões da Palestina, onde fundaram vários pequenos reinos: Gaza, Asdob, Ascalão, Gat e Ecrón. Paralelamente aos reinos filistinos, ou melhor, aos reinos filisteus, constituíram-se o reino de Israel no norte da Palestina e depois o reino de Judá na zona de baixas montanhas do sul da Palestina. Entre os antigos povos da Palestina, os filisteus foram os que maior influência exerceram até os últimos séculos da era pré-cristã. Não foi por acaso que foi dado o nome de Palestina a toda a região, isto é, o país dos filisteus. Os vários reinos palestinos, conforme já lhes falei, que foram constituídos em Gaza, Asdob, Ascalão, Gat e Ecrón, e de Israel, que foram constituídos, como eu já disse, no norte da Palestina e em Judá, o reino de Judá, que fica na Judéia, né? E eles coexistiram durante séculos, desde quando eles foram se constituindo, a partir do século II a.C. Em alguns momentos, guerrearam entre si. Em outros momentos, se aliaram para sacudir o jugo de alguma grande potência da época. A primeira vítima desse jogo foi Israel, que foi conquistado e anexado pela Assíria
que era uma das grandes potências da época, em 722 a.C. Desde então, ou seja, desde 722 a.C. até 1948, quando foi criado o Estado de Israel, não houve nenhuma entidade política chamada Israel. O judaísmo sempre conservou a esperança de um dia todo o povo judeu disperso regressaria ao que chamavam de a terra de Israel. Os judeus se defrontaram na sua história com várias diásporas, que dizem respeito a diversas expulsões forçadas pelo mundo e a consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é conhecido como Israel. Então, repetindo, os judeus se defrontaram na sua história com várias diásporas, que dizem respeito a diversas expulsões forçadas pelo mundo e consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é conhecido como Israel. De modo geral, se atribui o início da primeira diáspora judaica ao ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador da Babilônia, situada na antiga Mesopotâmia, situada a cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e o templo judaico, além de deportar os judeus para a Mesopotâmia. No século I depois de Cristo, os romanos invadem a Palestina e destroem o templo de Jerusalém. No século seguinte, ou seja, no século II, os romanos destroem a cidade de Jerusalém, provocando a segunda diáspora judaica. Veja que os judeus sempre estiveram nesse processo de expulsões de onde eles viviam. Então, houve a segunda diáspora judaica no século II depois de Cristo, fazendo com que os judeus irem para outros países da Ásia Menor, África do Sul, ou melhor, Ásia Menor, África e sul da Europa. Com o domínio do Império Romano sobre a Judéia, a maior parte dos judeus que lá viviam emigrou para a Babilônia, que se tornou o maior centro comunitário judaico do mundo até o século XI. Com o triunfo das ideologias nacionalistas na Europa e da ideia da criação do Estado Nacional, surgiu no século XIX, entre os judeus da Europa Central e Oriental, um movimento nacionalista, cujo objetivo era a criação de um Estado dos judeus, sendo este considerado como o único meio de assegurar a identidade e a sobrevivência da nação judaica, assim como de lhe garantir um lugar ao sol entre as demais nações. Aliás, essa visão de criação de um Estado dos judeus e para os judeus, eles adquiriu maior relevância a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando, após a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, os judeus reivindicaram a formação do Estado de Israel na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando houve a decisão da sua criação em 1948.
a decisão de constituir o Estado de Israel a partir da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse, se impôs pela necessidade que os judeus verificaram de ter um Estado nacional próprio para fazer frente às ameaças à sua sobrevivência como povo, diante do antissemitismo que se viu como um elemento motor do genocídio que foi praticado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, este fato foi determinante, eu diria, na decisão dos judeus de criar o seu Estado Nacional próprio. Mas essa ideia de criar um Estado dos judeus surgiu no final do século XIX. E o nacionalismo judaico tomou o nome de sionismo naquela época, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel. Contrariamente à formação de Israel da utopia religiosa, o Estado projetado pelos nacionalistas judeus, nesta época, ou seja, lá pelo final do século XIX, o Estado projetado pelos nacionalistas judeus não tinha necessariamente a Palestina por cenário. Isso aconteceu durante o processo de reflexão sobre os locais alternativos que eles deveriam buscar para implantar o Estado judeu. Os nacionalistas judaicos não tardaram a optar pela Palestina. Essa escolha era natural e bastante mobilizadora, por causa da ligação do judaísmo à Palestina e da atração que ela exerce, mesmo sobre muitos judeus que não são religiosos ou originários desta região. A Primeira Guerra Mundial teve consequências trágicas para a Palestina. A derrota da Turquia, que na época integrava o Império Otomano, que tinha que tinha como colônias, ou que tinha sua área de abrangência, digo melhor, também a Palestina. Repetindo, a derrota da Turquia, que fazia parte do Império Otomano, da mesma forma que a Palestina, a Turquia, aliada da Alemanha, foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o Império Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, que exercia a dominação sobre a Palestina. Isso teve consequências decisivas para o futuro dessa região. Após o conflito mundial, foi criado pelo artigo 22 do Pacto da Liga das Nações, que era a Organização das Nações Unidas da época, que foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, pelo artigo 22 do Pacto da Liga das Nações, a 28 de junho de 1919, o sistema dos mandatos sob o domínio das nações vencidas foi estabelecido. Foi criado, como já disse, pelo artigo 22 do Pacto da Liga das Nações.
o sistema de mandatos, que destinava a determinar o estatuto das colônias e dos territórios que se encontravam sob o domínio das nações vencidas, como é o caso da Palestina. O mandato para a Palestina foi aprovado pelo Conselho da Liga das Nações a 24 de julho de 1922. Neste mandato para a Palestina, deixou de se considerar como objetivo levar à plena independência a população que então habitava, isto é, a população palestina. Ao invés disso, promoveu a criação de um lar nacional judaico, isto é, a criação de um Estado judaico, com gente que, na sua maioria esmagadora, estava ainda espalhada pelo mundo e, por conseguinte, deveria ser trazida de fora para ocupar esse Estado judaico a ser criado. A Grã-Bretanha, potência hegemônica na época, prometeu à Federação Sionista, que foi quem reivindicou a constituição do Estado judaico na Palestina. A Grã-Bretanha, repito, prometeu à Federação Sionista que faria todo o possível para o estabelecimento de um lar nacional para o povo judaico na Palestina, com a chamada Declaração Balfour. O território que os sionistas pretendiam nele estabelecer o seu Estado era bastante mais vasto do que a Palestina. A pretensão dos sionistas abarcava toda a parte oeste da Transjordânia, o Planalto do Golã e a parte do Líbano ao sul de Sidão. O obstáculo que impediu o processo da independência da Palestina foi, portanto, o privilégio dado aos judeus para a criação do lar nacional para o povo judeu nesta região. Diante disso, os palestinos viram no patrocínio que deram primeiro a Grã-Bretanha e depois a Liga das Nações ao projeto sionista do lar nacional judaico da Palestina, a negação do seu direito à independência. Eles foram, digamos assim, desconsiderados. Os palestinos se sentiram expoliados. Naturalmente, os palestinos se opuseram ao projeto de criação do lar nacional judaico na Palestina desde o primeiro instante. Então, esse conflito é um conflito antigo. Começou após a Primeira Guerra Mundial. Os palestinos se opuseram à criação do lar nacional judaico na Palestina desde o primeiro instante, como eu já disse. Logo que tomaram conhecimento da Declaração Balfour, cujo conteúdo colocava que a Palestina ficaria sob o controle do Estado judeu a ser constituído. Logo que tomaram conhecimento da Declaração Balfour, os palestinos tentaram por todos os meios, logo que tomaram conhecimento desta declaração, impedir a sua realização, pois temiam que dela resultasse a sua submissão, não só política, mas também econômica, aos judeus, passando assim do domínio turco para o domínio judaico com um intervalo de dominação britânica. Os palestinos apresentaram protestos contra a Declaração Balfour à Conferência de Paz de Paris, Conferência de Versalhes, e ao governo britânico. A primeira manifestação popular contra o projeto sionista
teve lugar a 2 de novembro de 1918, primeiro aniversário da Declaração Balfour. Essa manifestação foi pacífica, mas a resistência logo se tornou violenta, expressando-se em ataques contra os judeus que degeneravam em confrontos sangrentos. De modo geral, as erupções de violência eram cada vez mais graves, à medida que o mandato se prolongava e a colonização judaica na Palestina se estendia e fortalecia. Porque durante todo esse período, que vai de 1918, ou mais especificamente a partir de 1922, muitos judeus que estavam espalhados pelo mundo se dirigiram para a Palestina e foram ocupando o seu território progressivamente. Os acontecimentos se desenrolavam segundo uma sequência que se tornou habitual. A resistência palestina contra a decisão adotada pela Liga das Nações aconteceu também na revolta de 1936, de 1936 a 1939. Em abril de 1936, distúrbios locais entre árabes e judeus degeneraram numa revolta generalizada dos palestinos. A revolta já não se opunha apenas à colonização judaica, que estava em processo. Dirigia-se sobretudo contra as autoridades britânicas, contra o poder estrangeiro, de que os palestinos exigiam a constituição de um governo nacional. Tendo chegado à conclusão de que os palestinos não renunciariam à independência, os britânicos encararam, em 1937, a hipótese de dividir a Palestina em 2 estados. Foi a partir desse momento que a hipótese dos 2 estados foi levantada. Um estado árabe e um outro estado judaico. Essa solução foi rejeitada pelas 2 partes. Os judeus que viam nesse plano um desvio da política oficial, não só britânica, mas também internacional, não aceitavam a ideia de criar o Estado judaico só numa parte da Palestina. Eles queriam toda a Palestina, o que aparentemente significaria renunciar à reivindicação da totalidade da região. Os palestinos, por sua vez, não renunciavam ao seu território. Essa divergência se mantém até o dia de hoje. O conflito que se estabelece lá resulta exatamente desse fato. Da colonização judaica da Palestina, que chegou à constituição do Estado de Israel, de um lado, e a luta dos palestinos pela constituição do seu Estado nacional. Tem várias correntes palestinas que defendem a expulsão de Israel da Palestina. E essa é uma visão que é defendida pelo Irã e também por várias correntes políticas situadas na Líbia, na Síria, no Egito, entendeu? Que se opõem à presença de Israel na região. A solução da criação de 2 estados, um árabe e outro judeu, foi rejeitada pelas 2 partes. Os judeus, que viu nesse plano um desvio da política oficial, não só britânica, mas também internacional, conforme eu já disse.
não aceitavam a ideia de criar o Estado judaico só numa parte da Palestina. E os palestinos, por sua vez, não renunciavam ao seu território. Eles se consideravam donos do seu território. E consideram que o seu território representa uma usurpação por parte de Israel. E essa divergência se mantém até hoje, como eu já disse. É importante observar que o conflito Israel e Palestina teve início no século XIX, quando os judeus sionistas expressaram o desejo de criar um Estado moderno em sua terra ancestral e começaram a criar assentamentos na região. Percebe que não é de hoje a criação de assentamentos judaicos na região. Vem desde o século XIX. Na época ainda controlada pelo Império Otomano. Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam sua parte da terra com base na história, na religião e na cultura. As grandes potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial decidiram o destino da Palestina, conforme nós já falamos, a favor dos judeus, servindo-se para isso da Liga das Nações, conforme já lhes falei, configurando desta forma a prepotência que sempre caracterizaram as relações internacionais ao longo da história. Os palestinos viram no patrocínio que deram primeiro a Grã-Bretanha e depois a Liga das Nações ao projeto sionista de criação do Lar Nacional Judaico, na Palestina, a negação do seu direito à independência. Desde então, houve muita violência e controvérsia em torno da questão, assim como vários processos de negociações de paz durante o século XX. O Estado de Israel foi fundado em 1948, após o plano de partilha elaborado pela ONU, que dividiu a região, então sob domínio britânico, até 1948 estava sob domínio britânico. E este plano de partilha da Organização das Nações Unidas dividiu a região em estados árabes e judeus. Como resultado desta partilha, os territórios ocupados por Israel no fim da Segunda Guerra Mundial constituíam cerca de 78% da Palestina. Então, sobraram apenas 22% da Palestina para os palestinos. Tornaram-se, de fato, território do Estado de Israel. Com a formação do Estado de Israel, em maio de 1948, houve a ocupação da Palestina pelos judeus, quando muitos deslocados de guerra, Segunda Guerra Mundial, e refugiados judeus migraram para o novo Estado soberano. Ficaram fora de Israel a cadeia de baixas montanhas do centro e do sul da Palestina, a chamada Cisjordânia, assim como a faixa de Gaza. A Cisjordânia, a faixa de Gaza e a cadeia de baixas montanhas do centro e do sul da Palestina ficaram com os palestinos. Jerusalém ficou dividida. É uma cidade que é disputada por cristãos, por judeus e por muçulmanos. Mas esse plano de partilha fez com que Jerusalém ficasse dividida entre Israel e palestinos. A parte oeste da cidade de Israel, extramuros, ou seja, fora dos muros da cidade, ficou do lado de Israel. A cidade antiga e o bairro extramuros a norte ficaram do lado palestino. Os palestinos reivindicam estabelecer um Estado palestino, soberano e independente. Grande parte dos palestinos aceita as regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza como território para um futuro Estado palestino. Muitos israelenses também aceitam essa solução.
Uma discussão em torno dessa solução ocorreu durante os acordos de Oslo, assinados em setembro de 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que permitiu a formação da ANP, Autoridade Nacional Palestina, que administra o território da Palestina. Apesar da devolução da faixa de Gaza e de parte da Cisjordânia para o controle palestino, um acordo final ainda precisava ser estabelecido. Para isso, precisaria se resolver os principais problemas, os principais pontos de discórdia, que são a disputa sobre Jerusalém, o destino dos refugiados palestinos e o fim de assentamentos judeus na Cisjordânia. Esses são 3 pontos cruciais que poderiam servir de base para a celebração da paz na região. Apesar de vários outros acordos e planos de paz, como os de Camp David, nos Estados Unidos, e das negociações do chamado Quarteto para o Oriente Médio, que é composto pelos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU, a situação ainda se encontra em um impasse. Então, estamos diante de um impasse que, desde 1993, não se resolve. Um fato evidente: a história de Israel tem girado em torno de conflitos com palestinos e nações árabes vizinhas de Israel, que vêm sendo sacudidos por guerras e confrontos entre judeus e árabes que não concordam com a divisão territorial das antigas terras palestinas, como o que se estabelece no momento atual. Desde a criação do Estado de Israel, o conflito que opõe Israel aos palestinos tem sido o epicentro de um conflito entre Israel e o conjunto dos países árabes, com fortes repercussões mundiais. Houve guerras com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, mas sem que a tensão na região diminuísse. Durante esse período, Israel ocupou a península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e o sul do Líbano, depois da Guerra dos 6 Dias contra o Egito, a Síria e a Jordânia em 1967. Outro fato evidente é o de que há uma solução, só há uma solução para o conflito entre Palestina e Israel. De um lado, Israel precisa aceitar a Constituição do Estado palestino, buscar uma solução negociada sobre Jerusalém e sobre o destino de refugiados palestinos e acabar com os assentamentos judeus na Cisjordânia. E de outro, os palestinos precisam reconhecer o Estado de Israel, porque nem palestinos nem israelenses podem impor sua vontade um ao outro. A tese de Clausewitz, grande estrategista militar alemão, não se aplica ao conflito Israel-Palestina. A tese dele, Clausewitz, é que numa guerra, o objetivo é aniquilar o inimigo. É acabar com a vontade do inimigo de fazer a guerra. Mas a solução militar não se aplica ao conflito Israel-Palestina, porque nem Israel pode aniquilar os palestinos, nem vice-versa. Nem os sionistas, nem os grupos extremistas palestinos terão condições de impor sua vontade pela força das armas na Palestina. Este é um fato que é necessário considerar, tanto Israel quanto Palestina. Só há uma solução para o conflito na região: os judeus e palestinos celebrarem a paz e a conciliação entre os povos judeu e palestino, numa base justa,
que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas no conflito. A construção da paz só poderá acontecer se o povo judeu, Israel e no mundo inteiro, bem como os palestinos, repelirem politicamente os extremistas que exercem o poder em seus territórios e constituírem governos que busquem a conciliação entre os povos judeu e palestino. Esta seria a forma de evitar a continuidade do conflito Israel-Palestina, que está se desdobrando em uma guerra civil em Israel e poderá evoluir para uma guerra regional envolvendo todos os países da região, particularmente o Irã. A passagem de uma guerra regional para um conflito global pode acontecer também com o envolvimento das grandes potências, como com os Estados Unidos ao lado de Israel e a Rússia e a China ao lado dos palestinos. Precisamos evitar a todo custo que o conflito Israel-Palestina se transforme no epicentro de uma nova guerra mundial. Só a paz entre palestinos e judeus evitará o pior para seus povos e também para a humanidade. Meus amigos, essa mensagem que estamos lhe apresentando, ela é produto de muitos anos de estudos que tenho realizado sobre a questão da guerra e da paz no mundo. E em várias oportunidades já elaborei artigos e tenho capítulos de vários livros que já publicamos em que abordamos essa questão da guerra e da paz. E é claro que um dos focos muito sérios de guerra no mundo é exatamente a Palestina. O conflito entre Israel e Palestina pode desencadear uma conflagração global. Mas para nós apontarmos a solução que estamos apontando, de celebração da paz entre Israel e Palestina, nós pesquisamos também, quer dizer, além das questões relacionadas com a guerra e a paz, várias publicações de vários autores que especialistas na abordagem dessa questão. Nós também estudamos os problemas da região especificamente. E eu quero fazer referência aqui a alguns livros, alguns textos, algumas publicações que eu tive a oportunidade de pesquisar e que serviram de base para nós tratarmos dessa questão nessa nossa apresentação, que também vai ser objeto de um artigo que vamos publicar a respeito desse problema. Nós pesquisamos um livro que foi publicado por John Barton, Julie Bowden e Eerdmans Wynne, The Original History, God, Israel and the World, que foi publicado em 2004. Outra publicação que nós pesquisamos foi uma publicação de Aaron Bregman, uma History of Israel, que foi publicado em 2002. Analisamos também um documento publicado pela Comissão de Justiça e Paz de Portugal. O título deste documento é A Palestina, foi publicado em 2002. Analisamos também um livro Ruri Jerusalém, que foi publicado pela Universidade da Califórnia, por Roger Friedland e Richard Hetsch. Isto foi publicado em 2000.
E, finalmente, nós pesquisamos uma outra publicação importante de James Galvin, The Israel-Palestine Conflict, 100 Years of War. Foi publicado pela Cambridge University Press em 2005. Portanto, meus amigos, estamos lhe trazendo essa informação. Aparentemente é um conflito que nada tem a ver com nossos problemas, com nossa vida do Brasil, mas é importante ficar atento para as consequências, para os desdobramentos que esse conflito possa ter, até mesmo de uma conflagração global. Porque Israel e Palestina é um dos focos de uma guerra mundial que precisa ser cessada o quanto antes. E é por isso que nós defendemos urgentemente a celebração da paz entre Israel e Palestina, para evitar seus efeitos catastróficos, não só sobre os povos da região, tanto os povos palestinos como israelenses, ou seja, o povo judeu, mas também sobre os povos do Oriente Médio, que possam ser envolvidos num conflito regional, mas também sobre toda a humanidade, se eventualmente esse conflito descambar para um conflito, uma nova guerra mundial. Então, nosso propósito com essa nossa apresentação foi de informá-los desses problemas, que não são problemas de hoje, um problema que vem se acumulando desde o final do século XIX. E eu poderia até dizer que é um problema que vem desde o século II a.C., quando da formação das comunidades judaica e palestina na região. Fica aqui então, portanto, meus amigos, essa mensagem e a minha esperança de que a paz seja celebrada na região e que os povos judeu e palestino possam viver bem daqui para frente. Meu abraço fraternal para todos.